passo a palavra agora para o deputado Afonso Ram. Queria, embora adiantado da hora, mas cumprimentar a determinação e a dedicação do ministro Aldo Rebelo e, por extensão, também a toda a equipe do Ministério dos Esportes. Estendendo o cumprimento ao João Liz, que assume a chefia de gabinete e com a sua competência. O Toninho Nascimento, há poucos dias fizemos uma agenda de trabalho e nós apontamos são 3 alicerces fundamentais. E falamos nesse debate da importância da regulamentação, da reformulação da Lei Pelé. Porque todos que se debruçarem sobre a regulamentação da Lei Pelé, ela traz avanços importantíssimos do ponto de vista estrutural do esporte brasileiro. E ela é decorrência também de um trabalho de longa data, de muito tempo, e um clamor nosso desta regulamentação. Porque já se passaram 2 anos, do que eu lembro, não sei se é um pouco mais, da sua aprovação em si, precisávamos da regulamentação. E agora nós temos o indicativo de forma oficial. E quem se debruçar sobre esta regulamentação, ela reconhece os clubes formadores, ela direciona recursos, por isso que se nós colocarmos na prática, efetivarmos a regulamentação em prática, nós vamos avançar, nós vamos ter mais recursos, inclusive definindo percentuais para o esporte escolar, para o esporte nas universidades. Nós temos um conselho, e aí, através de um conselho com 30 membros, nós vamos ter a participação da sociedade e o engajamento daqueles que conhecem e se dispõem a ajudar a construir as políticas. Nós temos um plano decenal, que consequentemente vai dar a diretriz dos próximos 10 anos e ele sendo reformulado de tempo em tempo. E isso significa, na minha opinião, talvez aí de uma ordem de 1 a 100, talvez efetivando nós possamos avançar 70% da demanda e das necessidades estruturais de organização do esporte brasileiro. No aspecto da diretriz do futebol e, consequentemente, nas questões das outras modalidades de atividade esportiva, o estímulo ao esporte, como a inclusão social e, efetivamente, com a formação e desempenho e aí o eixo das Olimpíadas, que é o trabalho. Eu queria comentar, porque eu tive a oportunidade, eu acho que o Benjamin Maranhão, o deputado, comentou aqui, nós estivemos 7 dias em Londres e outros 7, 8 dias na África do Sul, para vermos o legado o efetivo, com agendas importantes, em relação, porque nós temos a preparação para o evento, Copa e Olimpíadas, agora a Copa das Confederações, temos o evento em si, que tem que ser exitoso, e tem o grande legado. O legado no sentido estrutural, e o que é mais importante, que eu acho que esse é o grande debate, hoje aqui liderado pelo presidente Romário e compartilhado, tanto é que a casa, a sala, esta comissão está cheia, porque este é o tema do momento, o tema de oportunidade do Brasil é a realização dos 2 grandes eventos, temos que fazê-lo de forma exitosa e temos que deixar um legado. E sobre o aspecto do legado, e nós vemos trabalhando, que é a estruturação do esporte, o eixo do futebol, como nós sempre caracterizamos que é e aqui o Darley e o Delay falaram também desse esforço em relação à organização, passando pela situação de clubes e a organização do futebol, junto com as entidades. Mas nós trabalhamos muito, eu queria pedir o apoio, ministro, em outra oportunidade nós já falamos, porque na Lei Geral da Copa, nós colocamos no artigo 29, e aqui diz o seguinte, até vou pegar meus óculos aqui para frisar o que nós colocamos, que é um avanço. E nós aqui aprovamos agora uma audiência pública para tratar do assunto específico, foi proposição nossa e compartilhada com todos os nossos colegas parlamentares, para nós debater o artigo 29 da Lei Geral, que ele trata no seu inciso aqui em relação ao que nós aprovamos e pedimos, que o poder público poderá adotar providências visando a celebração de acordos com a FIFA, tendo em vista. Aí tem as campanhas sociais, aqueles temas sociais, e tem o tema que nós colocamos aqui, compartilhado com o deputado Romário e aprovado em plenário e amplamente discutido, que é a construção de centros de treinamentos de atletas de futebol, conforme requisitos, e aí vai o detalhamento.
E, na linha B, o incentivo à prática esportiva das pessoas com deficiência. Acho que foi a deputada que enfatizou bastante, né, Rosinha Fal. E também o item C, apoio às pesquisas específicas ao tratamento de doenças raras, incluindo essa questão, né, do estímulo à prática esportiva também às pessoas com deficiência. Mas, didaticamente, o nosso objetivo é buscar alguma parte do recurso, do resultado que a FIFA vai obter no Brasil com a Copa, para nos deixar um pouco de recursos para efetivarmos a construção dos centros de treinamentos e fazermos o estímulo à prática esportiva das crianças ou jovens, todos que possam praticar atividade esportiva, que não é só para os jovens que tenham, né, alguma deficiência. E aí eu queria voltar à questão lá da África do Sul e de Londres, rapidamente, não querendo tomar o tempo, mas em 2 aspectos. Nós vimos lá que na África do Sul eles conseguiram um pouco de recursos dos lucros que a FIFA obteve, que aliás foi a Copa que até o momento deu maior lucro à FIFA no âmbito de todas as organizações. Nós queremos e falamos, tentamos dimensionar, a gente não pode impor, e aí vem a grande construção sob a sua liderança necessária, representando o governo e o povo brasileiro, para nós buscarmos, quem sabe, de 5% a 10% do lucro, do resultado, para efetivarmos o que nós botamos no artigo 29 na Lei Geral, que é uma conquista. A mídia que está aqui, está divulgando, ela tratou muito da bebida, dos avanços que nós conseguimos em relação aos ingressos das próprias pessoas com deficiência, vários temas que foram importantes nos idosos, avançamos, melhoramos muito, né, eu tenho certeza. Mas nós temos esse tema que é um tema importantíssimo, porque é um legado, a formação. Porque associado agora à regulamentação da lei que reconhece o clube formador, e um pouco de recursos que vai vir dos prêmios da loteria, nós temos as ferramentas para estruturar o futebol. Uma coisa é estruturar a parte de gestão e algum endividamento que existe, e se conhece, mas o outro é preparar o futuro, que é formar os atletas. E aí um centro de treinamento pode estar em qualquer unidade da federação e um clube pequeno e médio, que é os que mais precisam. E aí nós vamos dar oportunidade a milhares de meninos, né, e meninas também com futebol feminino, homenageando a deputada Jô, e é verdadeiro, nós vamos avançar em todos os aspectos, né, e falando de futebol e falando em atividades olímpicas. E aí eu queria, para finalizar, dizer que lá em Londres também nós vimos uma coisa importante, que foi aumentada a carga de horas-aulas de prática esportiva na agenda, né, de atividade educacional. Isso é uma coisa importante, porque, né, além de buscar recursos também da loteria deles, eles incrementaram em 3 vezes o investimento para formar atletas para ter desempenho. Nós temos o Bolsa Atleta, mas nós podemos e devemos avançar mais. Então, não gostaria aqui de exceder em termos de tempo, mas há uma vontade, a gente percebeu aqui de todos os parlamentares, de nós participarmos ativamente na construção, né, dessas ideias e efetivamente nessa legislação e, consequentemente, nos resultados que nós queremos obter através desses avanços. E uma última coisa, ele pediu um apoio também em relação à lei de incentivo ao esporte. Nós constatamos e estudamos que a lei de incentivo ao esporte, você habilita, mas não consegue captar. Porque só as grandes empresas que você pode, só quem recolhe sobre o lucro real. Eu sou autor de um projeto de lei que já passou na nossa comissão e vai adiante, que é para nós ampliarmos o horizonte da captação de recursos na lei de incentivo. Também para as empresas pequenas e médias, que é através daquelas que recolhem sobre o lucro presumido também. Que é uma captação menor, mas o fomento ao esporte, as escolinhas, aquele fomento local, vai permitir a captação e nós colocarmos mais recurso para o esporte. Porque hoje qual é a dificuldade se nós falarmos com as entidades e quem lidera atividades esportivas na formação? A dificuldade é recurso. O Ministério não vai ter todo o orçamento. Então, eu gostaria de pedir o apoio em relação a essa legislação, que ela pode efetivar avanços importantíssimos para o esporte brasileiro. E eu me deparei, estudei muito esse assunto com a nossa assessoria da própria comissão, quando fui presidente, e com a nossa assessoria, com os assessores, com nossos consultores que estão aqui, a nossa consultora, que eu queria agradecer. Então, de maneira, para finalizar, ministro, que a Copa do Mundo e as Olimpíadas é um cenário de oportunidade para nós exatamente
contribuirmos para deixar um legado de organização, e essa angústia que eu vi o Delay falar bastante, que nós parlamentares queremos participar o máximo que nós pudermos na construção dessas políticas, que são políticas de planejamento de médio e longo prazo. Então, eram essas nossas considerações, e lhe cumprimentar pelos avanços que já obteve até o momento, através, né, dos esforços e da dedicação, né, através da sua liderança e do compartilhamento aí, efetivo aí, não só com as instâncias de governo, mas fundamentalmente com quem conhece e com quem atua efetivamente no esporte. E eu sou oriundo do esporte, fiquei faceiro hoje quando vi uma matéria dizendo que é o segundo jogador profissional de futebol que assume a presidência da comissão do esporte. O Romário estava me mostrando, eu tive uma carreira como jogador de futebol, né, relâmpago, muito rápida, só de 9 anos, mas fiquei feliz quando vi essa matéria, porque eu há poucos dias fui olhar o meu clube, ao qual joguei 4 anos, que é o Chavante, e o Darley também jogou lá, acho que finalizou a carreira lá, né? Nós fomos goleiros profissionais lá do Brasil de Pelotas, e a gente vê, né, o quanto é importante, por exemplo, um clube lá em Pelotas, onde for, no estado que for, se ele tiver uma estrutura de formação, e se ele tiver esse apoio, ele vai ter através da regulamentação da Lei Pelé e de outras iniciativas que nós estamos tomando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Afonso Ram. Passo a palavra.